Você sabe quem foram os persas? Os persas foram um povo que habitava o Planalto Iraniano e foi responsável por um dos maiores impérios da antiguidade. O Império Persa foi iniciado na liderança de Ciro, o Grande, que destituiu os medos do domínio da região. Isso aconteceu no século VI a.C., e o poderio dos persas se estendeu até o século IV a.C. Além do grande território, que estendia-se da atual Turquia, a oeste, passando pelo Egito, ao sudoeste, pela Índia, a leste, e chegando aos costados do Mar Cáspio, ao norte, e do Golfo Pérsico, ao sul. Os persas ficaram marcados pela boa administração de seu império, pelo uso da moeda, por um eficiente sistema de estradas e correios, entre outros feitos. Também eram adeptos de uma grande religião monoteísta, o zoroastrismo ou masdeísmo. Entraram em decadência quando Alexandre, o Grande, rei macedônio, invadiu seu território. Neste vídeo convidamos você a conhecer melhor esta civilização incrível, que nos legou uma herança que poucos conhecem, como a organização administrativa descentralizada, a noção de sistema nacional integrado através de uma só moeda, a arte da tapeçaria e os princípios fundamentais da religião cristã através de um Deus bom que luta contra um ente maligno que busca desviar a humanidade para o mal, que tem muito contato com a religião mais deísta dos persas. Vamos lá então? O Planalto do Irã, região montanhosa e desértica, situada a leste do crescente fértil, entre a Mesopotâmia e a Índia, foi povoado pelos medos e pelos persas. A princípio, os persas eram dominados pelos medos. Mas essa situação se inverteria por volta de 550 a.C. Nessa época, sob o comando de Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região. Os persas conquistaram ainda outros povos que viviam nas proximidades do Planalto do Irã, impondo a todos a mesma administração. Eles acabaram por construir um vasto império. Seu território compreendia a Ásia Menor, a Mesopotâmia e uma parte da Ásia Central. Esses domínios seriam ainda ampliados nos governos posteriores a Ciro. Cambises conquistou o Egito em 525 a.C., Dário I dominou a Ásia até o Vale do Rio Indo e também uma pequena parte da Europa, onde se localizavam algumas colônias gregas. Os persas desenvolveram sobremaneira a poesia, a arquitetura e a tapeçaria como expressão de sua arte e cultura. Falemos primeiro da literatura, cuja maior expressão se deu na poesia. Os persas escreveram tanto em persa como em árabe, predominando o persa mais tardiamente. Poetas persas como Ferduzi, Saadi, Hafez, Attar, Rumi e Omar Khayyam são mundialmente conhecidos e influenciaram a literatura de vários países, inclusive ocidentais. Infelizmente sobreviveram poucas obras do período Aquemênida, em virtude do incêndio da biblioteca de Persépolis, em 330 a.C., perpetrado por Alexandre, o Grande, quando da tomada da cidade. Arquitetura. Já em se tratando da arquitetura persa, percebe-se que é rica e diversificada, estando sua melhor expressão em templos, palácios e esculturas em pedra. Neste tocante, a cidade de Persépolis, capital do Império Persa durante a dinastia Aquemênida, é a mais perfeita ilustração, resistindo ao tempo e às lutas históricas, e perdurando na forma de ruínas até nossos dias. Tapeçaria. Outra expressão da arte persa é a tapeçaria. O luxo, a que se associam os tapetes persas, forma um surpreendente contraste com sua modesta origem entre as tribos nômades da Pérsia. O tapete era um bem necessário para proteger-se do inverno rigoroso. Posteriormente, converteu-se em um meio de expressão artística pela liberdade que possibilita principalmente escolha de cores vivas e dos motivos empregados. Os segredos da tecelagem têm passado de geração em geração. Os artesãos utilizavam os insetos, as plantas, as raízes, as cascas e outros ingredientes como fonte de inspiração.
O Império Persa passou por diversos períodos de expansão territorial e fortalecimento econômico, especialmente durante o reinado de Ciro, Dário e Xerxes. Entretanto, no final do século IV a.C., o império começou a declinar devido a fatores como a guerra constante, sobretudo as guerras púnicas, e a instabilidade política. Durante o século III a.C., o Império Macedônico liderado por Alexandre, o Grande, conquistou o Império Persa e assimilou a cultura persa em sua própria civilização. Após a morte de Alexandre, o Império Seleucida foi criado em territórios persas, mas acabou sendo fragmentado em pequenos reinos que lutavam entre si. O cativeiro da Babilônia foi um episódio marcante na história do povo hebreu, caracterizado pelo exílio de parte significativa da população judaica na Babilônia. Ocorrido entre 586 a.C. e 538 a.C., esse período crucial teve suas raízes no contexto histórico do século VI a.C., quando a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor II, emergiu como uma potência regional, ao mesmo tempo que o Reino de Judá, com Jerusalém como capital, enfrentava instabilidade política, rivalidades internas e constantes ameaças externas. Inicialmente, ocorreu o cerco de Jerusalém, em 597 a.C., seguido pela destruição da cidade em 586 a.C. O cativeiro terminou com o Edito de Ciro, em 538 a.C. O rei persa permitiu o retorno a Judá e a reconstrução do Templo de Jerusalém, inaugurando o período pós-exílio. Portanto, foram os persas, dos quais são hoje os iranianos os herdeiros, o povo que libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, permitindo a volta dos judeus à Palestina e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Hoje o Irã, pátria persa, e Israel, pátria judia, são inimigos que disputam a hegemonia política e militar no Oriente Médio, envolvendo até as grandes potências em disputas geopolíticas que ameaçam o mundo, uma vez que suspeita-se que ambas as nações possuam armamentos nucleares.